momento aqui no Boa Tarde Fox. Conexão então com São Paulo ao vivo. André Cavalcante trazendo as informações do Tricolor. Boa tarde, André. Boa tarde, Nivaldo Prieto. Boa tarde, Fox. Segunda-feira movimentadíssima para o São Paulo. Reapresentação da equipe aqui no centro de treinamento da Barra Funda. Depois da derrota no Clássico Majestoso no último sábado no estádio do Pacaembu. Derrota para o Corinthians por 2-1. Segunda-feira com muitos assuntos pendentes por conta de toda a polêmica que ainda ronda o nome do meio-campista peruano Cueva. Mais cedo no comecinho da tarde dessa segunda-feira, Cueva, pelo menos o que a gente tinha de informação, ele se reuniria com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, também o diretor executivo de futebol Raí, para saber se o Cueva está comprometido ou não está comprometido com o São Paulo, se poderá voltar a ser relacionado para os jogos, se voltará a ficar à disposição do Dorival Júnior, até mesmo para de repente ficar no banco de reservas eventualmente, quando o técnico assim desejar. Reunião, portanto, do Cueva com os dirigentes são paulinos, exames médicos do atacante Trellis, vindo do Vitória, exames médicos do meio-campista Nenê, vindo do Vasco. Esses dois jogadores, obviamente, ainda vão demorar algum tempo para estrearem com a camisa do São Paulo. São Paulo tem compromisso na próxima quarta-feira, já estreia na Copa do Brasil contra o Madureira em Londrina. E tudo isso acontecendo e a gente ainda nesse momento, pelo menos, Preto, amigos do Boa Tarde Fox, a gente barrado aqui do lado de fora, barrado no estacionamento do CT da Barra Funda. Dentro de mais alguns minutinhos a gente deve ser liberado para acompanhar a atividade do dia e aí apuraremos melhor esses detalhes, se houve ou não houve de fato essa reunião do Cueva, se Trellis e Nenê já estão fazendo exames médicos, se foram aprovados nesses exames médicos, se tem uma previsão de apresentação oficial. Enfim, ao longo do Boa Tarde Fox, ao longo da nossa programação nos canais Fox Sports, a gente vai trazendo as novidades na medida que elas forem acontecendo. São Paulo precisa resolver muitas coisas ainda hoje, ainda nesta segunda-feira. Bom, estou vendo aqui o André Cavalcante, como ele reforçou, ainda do lado de fora, sem contato com o pessoal do São Paulo. Eu sei da responsabilidade que tenho junto ao repórter quando eu pergunto alguma coisa na condição de comprometê-lo com a resposta, sendo que ele acabou de dizer que não teve ainda o contato com o pessoal do São Paulo. Mas a pergunta para você é a seguinte, André, se sabe, diga que sei. Você faz todo esse teatro, mas mais... Sei, mas se sabe, diga que sabe. Se não sei, diga que não sei. O negócio é o seguinte, a questão é a seguinte, tem jogador que não gosta, não topa, não encara banco de reservas. Fala, não, eu não gosto, e já fala logo pro elenco, fala pro técnico, não vem com reserva que eu não tô afins. Há alguma informação se o Cueva tem esse problema com o banco de reserva, se ele topa ou se não topa, André? Você tem alguma informação a respeito disso? Acompanhando o dia a dia aqui, já dá pra gente dizer que ele não gosta, né? Exatamente esse tipo de jogador que não gosta, em hipótese alguma, ficar apenas como opção no banco de reservas. Foi o que aconteceu antes do jogo contra o Mirassol, né? Ele sabia que iria para essa viagem, seria relacionado para a partida, mas ficaria ali apenas como uma opção, uma importante opção do Dorival Júnior para entrar no decorrer da partida, e ele não gostou nem um pouco disso, preferiu fazer o que fez, criou aquele mal-estar com a direção são paulina, não viajou para Mirassol, justamente porque não gosta. Só que ele também percebeu, depois dessa atitude, que isso repercutiu muito negativamente. Não só aqui no São Paulo, quanto no país de origem dele. Lá no Peru também, a imprensa peruana criticando e muito a atitude do Cueva. E a gente está num ano de Copa do Mundo, que o Peru volta a disputar uma Copa do Mundo depois de décadas e décadas. Seria histórico para qualquer jogador participar, qualquer jogador peruano participar dessa Copa do Mundo. E ele sabe que depois de todo esse mal-estar, depois de tudo que depois de todas as críticas que caíram sobre ele nessa atitude de preferir não viajar para Mirassol, ele sabe que ele não vai poder repetir esse tipo de atitude. Então ele deve ter sido cobrado há poucos instantes nessa reunião com o presidente Leco e também com o Raí, muito cobrado também pela comissão técnica são paulina, e a partir de agora ele vai ter que se enquadrar, ele gostando ou não, Preto, ele vai ter que se enquadrar, vai ter que, se o Dorival desejar, ficar no banco de reservas sim, ser utilizado, se for o caso, nos minutos finais,
vai ter que se enquadrar totalmente e mostrar comprometimento. Caso contrário, a situação vai ficar muito ruim para ele aqui no São Paulo. São Paulo já recusou uma proposta de negociá-lo, então, pelo menos nesse momento, o futuro do Cueva é aqui sim no São Paulo, pelo menos até a Copa do Mundo. Então, mesmo ele não gostando, respondendo a sua pergunta, não gosta de ficar na reserva, no banco de reservas, isso é claro pra gente. Só que ele vai ter que se enquadrar e, se for opção do Dorival Júnior, da comissão técnica, ele terá que ficar sem fazer biquinho, caso queira ter uma sequência legal de jogos, um primeiro semestre adequado para chegar bem na Copa do Mundo. Porque se ele ficar com esse mal-estar todo aqui dentro do São Paulo, não vai ser relacionado para os jogos, vai ficar de biquinho escanteado por aqui, pode eventualmente ser negociado, mas vai perder muitos jogos e pode comprometer o rendimento dele na Copa do Mundo, que vai ser o auge da carreira do Cueva. Isso também se chama entrosamento, né, Helena? Exatamente. A gente sabe como pergunta e para quem pergunta. Exatamente. No caso aqui, o André que traz informações importantes. Craque, né? Ele é craque. O Gudrian também está chamando. Segura aí, Gudrian. Gudrian está desse lado aqui, ó. Já nós vamos conversar com ele. Está lá no Corinthians. Está pedindo passagem também. Em função das informações que trouxe o André. É claro que é um tom de brincadeira a pergunta que eu vou fazer para você. Mas é só um jogo aí de palavras trocando com o sentido natural. Você está de novo no Somebody Love. Somebody Love de novo. Tem lugar para o Cueva no banco de reservas do São Paulo? Não. E aí eu coloco que a insatisfação do Cueva pelo banco de reservas é porque ele sabe que tem potencial para ser titular desse time do São Paulo. Entre todos os jogadores do meio-campo que o São Paulo tem hoje à disposição, ele é dos mais talentosos. Ele não perde, se tiver bem, vaga para ninguém desse time do São Paulo atual. Só que o futebol é um esporte coletivo e ele não mostrou comprometimento com o grupo de jogadores, os caras que entram em campo com ele para defender o São Paulo Futebol Clube. Então ele mereceu o banco de reservas, ele perdeu o início da preparação para o ano. Então ficar de biquinho não leva a nada. Um coletivo, ele só funciona se todos estiverem comprometidos, algo que ele mostrou que não estava. Agora eu já não sei, depois dessa repercussão toda, não sei se ele mudou um pouco de ideia, mas o Cueva tem futebol para ser titular do São Paulo, só que se ele tiver com a cabeça no São Paulo e não só na Copa do Mundo. Porque ele não jogando pelo São Paulo, também, claro, tem o lado dele perder o ritmo de jogo. Mas também é um descanso que ele tem para a Copa do Mundo. Lembrando também... O Gudrian já está fungando no cangote do Ribeirão. Vai entrar já o Gudrian com a gente. Calma também. Aí, Gudrian. O Ribeirão nem percebeu. Lembrando também que ele ficou 6 dias, atrasou 6 dias, né, da volta para a pré-temporada, da reapresentação do CT da Barra Funda. Então, mais uma atitude, mais uma demonstração de descomprometimento do Cueva com a equipe do São Paulo. É isso mesmo, é que fungar no cangote é linguagem do futebol. É isso, não é desrespeito. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.